Vamos lá? Bom dia a todos e a todas, mais uma vez, fazendo nossa chamada. Deixa eu achar vocês aqui. E... Tá todo mundo me ouvindo? Posso fazer a chamada? Beleza. Sim, tia, pode fazer. Já certo. Ana Beatriz Menezes. Presente. Ana Beatriz Rodrigues. Ana Beatriz Rodrigues, tá por aí? Não, né? Fabrício. Fabrício Dantas. Gabriel. Giovana. Presente. João Guilherme. João Pedro. José Alves. Júlia. Leonardo. Luiz Gustavo. Maria Clara. Maria Helena. Maria Vitória. Maria Vitória. Maria Vitória. Maria Clara vai acordar sua irmã, Maria Clara. Nicole. Não. Pedro. Rosane. Sara. Presente. João Guilherme. João Guilherme, Presente, tá aí? professor. Presente. Top. Quem faltou foi a Helena, então. Beleza. Deixa eu ver se eu conferir aqui se é isso mesmo. Maria Helena. Certo. E aí, como foi o simulado de geografia? Gostaram? Eu acho que eu fui bem, porque pela sua revisão, a gente, na verdade, consegui todas as respostas, porque eu decorei algumas perguntas de lá. Aí você fez a mesma, você fez algumas perguntas diferentes, mas, complementares daquela pergunta que você fez na revisão. Sim. Então, deu certinho. Top. A gente vai fazer a correção nessa primeira aula. Na segunda aula, que começa a partir de 7h50, a gente entra num novo assunto que vai cair também na prova. A gente falou aí sobre indicadores, né? E aí entrou indicadores nesse simulado, mas aí até a prova a gente começa a falar um pouquinho sobre os espaços rurais, espaços urbanos, espaços industriais, etc, etc. E aí a gente... É um assunto tranquilo, fácil, né?
Eu acho que esse de indicadores talvez seja mais difícil. A gente tem que estar sabendo, estar ciente o que é o crescimento vegetativo, o que é uma taxa de natalidade e tal e tal. Acho que essa fase vocês já passaram. Tá aqui o simulado, eu tenho aqui para vocês. Antes de mais nada, queria comunicar a vocês que o caderno de atividades já está na plataforma lá, para que vocês possam ter acesso e Desde respondê-lo quando? desde hoje, Certo, eu vou fazer hoje. tá bom? Então, aí vocês veem Quem tá lá acesso, na tio? plataforma. Não Oi? ouvi, tá acesso o quê? Ah, sim, o caderno de atividades já está lá na plataforma, para que você possa responder. Gente, estou muito cansado, não dormi direito. Eu vou pedir para que vocês leiam algumas questões e aí a gente analisa junto, tá bom? Eu entendo, tio, você. Com bebê, quem é que dorme bem, né? Sim. Essa primeira questão, ela é bem fácil, né? Eu acho que vocês já estão conseguindo ver a tela aí. Cite os 3 grupos originários do povo brasileiro. E aí, o que vocês marcaram aí? Eu tô com medo de falar e errar. Oxe, o que tem? Você já errou lá, de qualquer forma. Então, errar aqui não tem problema mais, não. Se você Ai, vamos lá. marcou, Eu se botei a você C, marcou tio. errado lá, já era. Eu botei a C. AC, indígenas, portugueses e africanos. E aí é uma correção, não é? Ixi, eu Da quero olhar prova, sua né? cara. O Isso, simulado. tá certinho, né? É uma correção do simulado, Espanhóis, né? não tem nada a ver, né? Os espanhóis, eles foram responsáveis principalmente pela colonização dos nossos vizinhos, né? A Colômbia, o Peru, o Chile, justamente porque, né, a gente tem o continente americano e a gente tinha a divisão, né, a partir de um tratado, que a gente já falou sobre isso, né? Aqui era de Portugal e aqui ficava o Brasil, né? E aqui era da Espanha. Quem lembra do nome desse tratado? Que dividia entre Portugal e Espanha ali. O Tratado de Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas. Isso, Bia, muito bem. Tratado de Tordesilhas. Então, os espanhóis foram responsáveis pela colonização dos países aqui que estão à nossa volta, né? É tanto que todos eles falam espanhol, né? Exceto a Guiana Francesa, que fica aqui, mas todos eles falam espanhol. E aí, justamente por conta da colonização. Aqui aí é uma correção do simulador. Sim, senhora. Ah, ok. No livro vai estar europeus, né? No livro vai estar europeus, mas se vocês perceberem a origem, né? Realmente seriam os portugueses. Os portugueses são europeus necessariamente, né? A Europa é um continente e Portugal faz parte desse continente europeu. Se tivesse europeus aqui, aí seria a resposta correta, né? Mas como eu coloquei português, aí vocês analisam, né? Portugueses são os nossos colonizadores, os indígenas são os nativos e os africanos são aquelas pessoas que vieram para cá para trabalhar, né? Nas plantações, primeiramente de cana e depois para todas as outras atividades, né? Então, questão 1 realmente é a letra C, né? Indígenas, portugueses e africanos. Eu coloquei até na ordem, né? Vamos lá, né? Por que podemos dizer a história do Brasil colonial foi marcada pela violência contra negros e indígenas? O que é que vocês marcaram aí? Então, tio, nessa. Eu não me lembro. Bom, vamos ver aqui, né?
A Maria colocou a letra B. Vamos ver. Vamos. Quem pode ler as alternativas para mim, por favor? Eu. Sim, por favor. A. Porque ao longo de sua história, o Brasil foi palco de calma aí. Genocídio. Genocídio da população indígena, assim como também da escravidão dos africanos. B. Porque no Brasil há altos índices de violência contra negros e indígenas nos grandes centros urbanos brasileiros. C. Porque ao longo da sua história o Brasil foi o palco da escravização em massa de indígenas e negros nativos, que foram levados para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. D. Porque grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro foram construídas com base no trabalho escravo de negros e indígenas. Pronto, vamos lá. A gente pode perceber aqui que existe uma série de informações que vai compor vários assuntos que a gente já trabalhou, né? E aí a gente começa a analisar as alternativas, né? Vou começar de baixo para cima. Porque grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro foram construídas com base no trabalho escravo de negros e indígenas. A gente tem que lembrar que São Paulo e Rio de Janeiro foram construídas recentemente, né, em 1950, 1960. Então, não foi com base no trabalho escravo que já havia sido abolido nessa época. Na verdade, foram os nordestinos, né, que foram em massa trabalhar na construção dessas cidades. E aí é onde a gente tem aquela migração que eu já mostrei para vocês em 1950 de muitos e muitos nordestinos para São Paulo. Eles ajudam a construir aquela grande metrópole, né? E a partir de 1990 eles começam a retornar para suas terras, né? A gente não fala especificamente sobre a mesma pessoa, né? Pode ter acontecido, mas principalmente os filhos, os netos e tal e tal. Porque aí a gente tem uma diferença de 40 anos, né? Mas não tem nada a ver, né? Construção das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro com trabalho escravo, beleza? O, 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 o trabalho escravo existiu, sim, em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas não foi nessa época, né? As grandes cidades. Quando a gente fala de grandes cidades, a gente fala de construção da metrópole. E também a gente sabe que os indígenas também não foram muito escravizados, né? E aí é justamente isso que deixa a ser incorreta também. Porque ao longo de sua história, o Brasil foi palco da escravização em massa de indígenas e negros nativos. Olha, nós temos dois erros aqui. Primeiro, os indígenas não foram escravizados em massa, certo? Eles foram escravizados em uma pequeníssima quantidade. A maioria deles foi morta, né? E eu já mostrei isso para vocês. Uma redução de aproximadamente 94% da população indígena, né? Negros nativos. O que é uma pessoa nativa? Uma pessoa que já estava aqui. Aqui não existiam negros, né? Aqui só existiam indígenas. Os negros eles foram trazidos para cá. Então não tem como os negros serem nativos, o que torna essa alternativa também incorreta. Beleza? Até aí tudo bem? Estão conseguindo entender as alternativas? Sim, beleza. Vamos agora para a letra B, né? Que a Maria falou que tinha marcado. Porque no Brasil há alto índice de violência contra negros e indígenas nos grandes centros urbanos brasileiros. Beleza. Onde é que está o erro aqui? Essa alternativa também é fácil, é falsa. A gente vai ter a história do Brasil, e aqui a gente está falando de passado, e aqui a gente está falando de presente. Então, não existe uma ligação entre enunciado e alternativa, né? Ô tio, Ou, se você me chamou há uma hora foi porque eu tava. Ai, também. Porque
que eu fui pegar nos cadernos. Preocupa não. Eu tô corrigindo aqui ainda. O primeiro ponto é esse, né? A gente fala Brasil A, presente. E aqui a gente está falando de passado. Então, o tempo já não é o mesmo. Altos índices de violência contra negros e indígenas nos grandes centros urbanos brasileiros. Não sei se vocês viram no jornal, recentemente a gente teve a, um incêndio lá numa terra indígena por parte dos garimpeiros, né? Então existe violência, sim, mas não é nos grandes centros urbanos brasileiros, não é na área urbana que isso se faz, são nas terras indígenas, beleza? São nos lugares reservados para eles. Então, principalmente negros e indígenas, principalmente essa coisa aqui, já torna também a alternativa errada. Consequentemente, a gente tem a alternativa A como a correta, porque ao longo de sua história, e aí eu tenho aqui, né, história e história, ao mesmo tempo verbal, né, ao mesmo tempo do enunciado e da alternativa, o Brasil foi passado palco de genocídio, que é aquela extinção, né, pela etnia da população indígena, assim como também da escravidão dos africanos. Então, essa aí é a alternativa correta. A segunda questão, letra A. Dúvidas até aí? Tudo tranquilo? Posso passar para a terceira? Pode. Pode. Os demais estão acordados aí, né? Vamos nós. Aqui eu falo sobre um grupo, né, específico de imigrantes que chegaram até o Brasil, né? Vários imigrantes vieram até o Brasil e eles foram extremamente importantes para algumas características, como por exemplo até mesmo para a industrialização, né? A industrialização, as primeiras iniciativas da industrialização, ela foi feita por imigrantes, Ô, né? tio, Oi. você sabe me dizer que mês é hoje? O número do mês. Hoje é dia 31, é o último dia do mês. Não, mas é mês 6, mês 5. 5. E aí a gente fala aqui, né? A gente não sabe que grupo de imigrantes é esse a princípio, chegaram ao Brasil entre 1849 e 1872, estabelecendo-se em pequenas propriedades nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Sua ocupação nessas regiões causou características marcantes nas belezas arquitetônicas de cidades como Canela e Gramado, ambas no Rio Grande do Sul, né? E eu queria saber de vocês, de qual dessas aqui vocês marcaram. Eu coloquei alemães. Eu acho. Muito bem, Bia. Me lembro. Exatamente, alemães. Eu botei alemães também, tio. Ó, isso aí. É só a gente lembrar, né? Desculpa, Canela, Gramado, Rio Grande do Sul, povo branco, né? Aquele povo branco, galego, né? Como a gente fala aqui em Sergipe. Aquelas cidades europeias, né? Aquelas cidades lindas que eu já Ô, tio, mostrei eu para lembrei vocês. agora que na sua prova teve um problema enorme. Não, foi da sua não, foi da de ciências. Tá tudo bem. Bom, aqui a gente termina de falar sobre a origem do povo brasileiro e começa a falar de indicadores. E aí é onde a coisa começa a ficar um pouquinho séria, né? Porque vocês. É um assunto. Eu sei que é um assunto chatinho mesmo, mas a gente vai aprendendo aos poucos. Até hoje aprendo. Então, vamos lá, quarta questão. A população brasileira encontra-se distribuída pelo território brasileiro de forma heterogênea. Vocês sabem o que é isso, né? Sim. O que significa heterogêneo? Agora voou na minha cabeça.
Quando você bota água e óleo num copo, Ah, essa sim, sim, mistura, sim, ela sim. fica heterogênea. Por quê? Porque fica parecendo que não é só senão que a mistura não é composta só por ela. É composta por mais de uma coisa. Separado, diferente, né? Você consegue ver a diferença, né? Assim, Aham. se você misturar água e açúcar, fica uma mistura homogênea, porque você não consegue saber onde está cada coisa, né? Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dados de 2017, nosso país apresenta hoje um total de 207,7 milhões de habitantes. Dados de 2017. A gente sabe que hoje está em 213 milhões de habitantes. Ao ler o trecho acima, encontramos um dado que identifica. E o que foi que vocês marcaram aqui? Qual é esse indicador que fala a população brasileira encontra-se distribuída pelo território brasileiro de forma heterogênea? O crescimento vegetativo brasileiro, B. Pronto, você marcou a B, B, alguém marcou outra coisa? Não. Todo mundo marcou a B? Calma aí, deixa eu olhar aqui. Abriu. Não, tia, eu não botei a B, não. Não botei a B, não. Botou a qual? Eu botei a população relativa do Brasil. Beleza. Marcou B, marcou A. A Maria Eu marcou a acho, B né? também. Eu B, acho, é por causa que A. eu me lembro Alguém mais ou marcou menos C ou assim, né? D? Alguém marcou C ou D? Ô, tia, eu tô em dúvida entre essa relação do Brasil ou em fecundidade coisinha, Não né? se preocupe, não se preocupe. Que eu Eu botei vou uma ajudar das duas. vocês. Calma Vamos aí. lá, gente. Vamos começar, né? De baixo Ô, para tia, cima de espere só um novo. minutinho. Espere só um minuto que eu tenho um print aqui no meu celular. Rapidinho. É um minutinho só. Tá, João Guilherme, você marcou qual? Você lembra? Foi qual questão, tio? Essa é a quarta. Foi, marquei diferente. Marquei a letra A, não. Eu marquei a letra C. Taxa de fecundidade. É. Vamos lá. Agora eu não sei, não. Vamos analisar o que são esses indicadores, né? Amanhã eu vou ver se eu trago uma revisão sobre esses indicadores, porque realmente é um pouquinho complicado. Vamos nós. Taxa de natalidade. Isso aqui a gente já sabe, né? Número de nascimentos. Numa população de 1.000 habitantes, num período aí de um ano, né? E aí a gente vai ter a população. Então, aqui é o número de nascimentos. A taxa de fecundidade, que é a letra C, é a média de filhos por mulher. Que é aquilo que eu falei para vocês, né? Das avós, das bisavós de vocês, que cada vez que a gente vai indo para o passado, a gente vai tendo mais filho, né? Os nossos familiares, as nossas antepassadas, né? Elas vão tendo mais filhos, né? Isso é Minha mãe verdade, teve. Tio, isso é verdade, porque muita gente tem muitos filhos, como, tipo, tem minha mãe, a minha avó, que é mãe dela, Uhum. teve 10 filhos, 7 meninas e 3 meninos. Isso aí eu falei já na sala, né? Eu acho que eu falei na aula, quer dizer. Na sala não, que a gente está aqui online. Eu falei sobre isso, acho que tem umas 2 aulas para trás, né? Então, a taxa de fecundidade brasileira é a média de filhos por mulher. Não tem nada falando aqui sobre mulher, né? A palavra mulher não aparece de jeito nenhum, né? Qual é a palavra-chave que aparece aqui, né? População. A população brasileira, né? Então, a gente tem aqui, né? População.
aparecendo aqui. As únicas coisas que a gente consegue ver na população é aqui. População relativa do Brasil. Daqui você já consegue perceber que existe uma ligação entre essas duas alternativas. Mas aí vocês me disseram que marcaram a letra B, que é crescimento vegetativo. E aí eu vou explicar para vocês novamente o que é um crescimento vegetativo. Vamos lá. Crescimento vegetativo também pode ser chamado de crescimento natural. Ele basicamente é a diferença entre número de nascimentos menos mortes. E aí eu mostrei para vocês, né? Crescimento vegetativo, se a gente teve 1.000 nascimentos e 800 mortes, quanto a gente teve? 200. Então, o crescimento vegetativo está positivo. Até mostrei isso aqui para vocês. Quando ele fala aqui, população brasileira encontra-se distribuída pelo território brasileiro de forma heterogênea, a gente está falando de densidade demográfica, que é aquilo ali que eu mostrei para vocês na aula anterior. Mostrei para vocês um mapinha, né, que tinha a parte escura no litoral brasileiro, a parte norte sem, e eu até disse assim, por que que a densidade demográfica no norte do Brasil ela é baixa? Aí vocês disseram, né? Demoraram 1 hora para dizer, mas disseram, por causa da floresta amazônica, né? Densidade demográfica e população relativa é a mesma coisa. Né? Então, a resposta certa dessa questão é a letra A, novamente. Beleza? Então, vamos lá, né? Eu me lembro desse dia que a gente passou 1 hora para responder. Foi, rapaz. Oxi, eu já tinha... E o pior, eu já tinha falado. E aí eu perguntei de novo na outra aula e vocês passaram 1 hora para responder. Vamos lá, observe a imagem abaixo. Aqui sim, né? A gente tem a taxa de fecundidade. Aí a gente sabe que a média... E a quarta questão é que letra? A. Médio de filhos por mulher, né? Taxa de fecundidade, a gente sabe, né? Olha aqui, ó, a diferença. Em 1940, a gente tinha 6 filhos por mulher, em média. Em 2010, a gente tem menos de 2. Tá vendo? Então, a gente tem aí essa grande diferença, né, entre os bisavós de vocês. A minha mãe nasceu em 59, né? E ela começou a ter filhos na década de 1970 a 80, mais ou menos por aqui. Ela hoje tem 5 filhos, que acompanha justamente a média, né? De 5,76 e 4,75. 4,35. Então, vocês conseguem perceber claramente, né? Isso aí. O progresso registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Aí você consegue analisar, né? É uma questão de análise aí. Se eu tenho menos filhos por mulher, o que é que eu tenho por consequência? Não pode responder menos pensão para pagar. O que é que vocês acharam aí? A letra A, vamos ver. Aumento da renovação da população economicamente ativa. Quem respondeu outra alternativa? Eu botei, não sei se está certo, redução do crescimento vegetativo. Redução do crescimento vegetativo. Diminuição da proporção de adultos, decréscimo da população absoluta. Vamos lá. Aqui nós temos, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Aumento da população, da renovação da população economicamente ativa, a PEA, né?
Quando a gente fala sobre aumento da renovação, a gente está falando de uma coisa que se renova com muito mais facilidade. Mas Que como é que eu vou aumentar. Mas como é que eu vou renovar, né? Como é que eu vou renovar uma população adulta se eu não estou tendo mais filhos, né? Se eu não estou tendo mais filhos, como é que eu vou renovar essa população, né? Ninguém nasce adulto e ninguém é feito em laboratório. Pelo menos eu acho que não, né? As pessoas precisam nascer para que um dia elas se tornem adultas. Então, se menos pessoas estão nascendo, automaticamente, né, não há essa renovação. Então, essa alternativa ela é incorreta, beleza? Decréscimo da população absoluta. Aqui a gente pode ter uma casca de banana, porque você pode pensar, poxa, se eu estou tendo menos nascimentos, automaticamente eu vou ter, com o tempo, menos pessoas no Brasil. Só que vamos lá, ao mesmo tempo, e aí eu falei já para vocês também, ao mesmo tempo que a gente teve a redução da taxa de fecundidade, a gente teve o aumento da expectativa de vida. Queria perguntar um negócio ao senhor. Quando houve essa parte, uma pessoa deixa de morar no Brasil, mas ainda a população ainda nasceu e cresceu no Brasil, ainda conta mesmo ela saindo para morar em outro lugar? Não, Não, não. aí tira da taxa de população e coloca na taxa do país que ela está, né? Sim, exatamente. Muito bem. É isso mesmo. Quando acontece a uma população, Beatriz, e isso vale para todos, tá? Uma população, ela se dinamiza, ou seja, ela sobe, ela desce por dois fatores. Pelo crescimento vegetativo, que a gente já mostrou para vocês o que era, né? Ou seja, por esse balanço de nascimentos e mortes, ou pelas migrações, pelas imigrações e emigrações. Afinal de contas, quando um italiano, um francês, um japonês, um chinês vem para cá, ele passa a ser contado como população brasileira. Essa pessoa não é brasileira, não é natural do Brasil, mas ela está usando de território, de recursos, de trabalho, está produzindo, ou seja, ela está vivendo no Brasil. Então, portanto, ela faz parte da população brasileira. E ela Qual é a faz parte resposta daquele certa? grupo lá, né? Existe um grupo no IBGE que eles estudam, né? Brasileiros nativos, brasileiros não nativos. Aí, quando ele fala brasileiros não nativos, são aquelas pessoas que estão aqui, mas que não nasceram aqui. Respondi sua dúvida, Bia? Então, basicamente, é que não conta essa pessoa, né? Não, não conta. Se ela saiu daqui, ela vai passar a contar na população da onde ela foi. É. Mas, tio, Foi. se só foi fazer uma viagem e voltou alguns meses, vai isso mesmo assim? Nesse período, sim. Mas a gente chama isso de migração sazonal. Não está na hora de vocês saberem disso ainda. Mas a Porque gente chama isso de migração sazonal. Migração sazonal, sazonal vem de época, de período, né, de estação do ano, de período de férias. Aí o que que você fez? Você saiu do país para passar umas férias lá na Disney, né? Ficou lá, curtiu, gastou o dinheiro todo que a família juntou por 30 anos. Aí depois voltou um mês depois. Naquele momento que você foi, você fazia parte da população de lá. Se tivesse feito algum estudo de censo demográfico, você teria sido contado como população estadunidense e não como população brasileira. Mas aí você veio, voltou para cá, e você volta a ser contado como população brasileira. Não é que você deixa de ser brasileiro porque você foi para lá, mas você deixa de contar para a população vivendo no território brasileiro. Que no são coisas número diferentes. Sim, da... claro. Ok, obrigada. Hoje nós temos
213 milhões de habitantes. Desses 213 milhões de habitantes, nós temos pessoas que nasceram aqui e pessoas que não nasceram aqui, mas que vivem aqui. Beleza? Entenderam? Tudo certo até aí? A dúvida da Bia foi muito boa. Por causa que temos pessoas que não nasceram aqui, pessoas que veio morar no Brasil e pessoas que nasceram aqui. Exatamente, né? Eu, você, nós nascemos aqui. Então, nós hoje, estando aqui, nós somos contados com a população brasileira. Só um momento, gente. Ok, obrigada. Obrigada por tirar minha dúvida. Tá certo. Só um momentinho. Professor? Vamos lá. Continuar, né? Acho que essa revisão, essa resposta vai dar pano para manga, viu? Porque tem muita coisa que vocês não captaram ainda. Realmente, né? Porque esse assunto ele é muito exato, né? Você Vocês acha não o estão quê? acostumados em geografia a pegar assuntos exatos. Que foi, Giovana? Você falou sei lá o quê? Que eu estou dizendo que essa correção vai demorar mais do que eu imaginei, porque eu estou tendo que reexplicar muita coisa. Justamente porque é mais chatinho mesmo esse conteúdo, né? É um assunto mais positivista, que a gente chama, né? Um assunto mais fechado. Eu tinha qual é a resposta? Vamos lá, vamos lá. Vou explicar para vocês. Eu estou reexplicando, Giovana, porque você tem muitas alternativas diferentes aí, né? O que acontece? Aqui a gente já sabe que não houve uma renovação da população economicamente ativa, do PEA, né? Então, essa alternativa ela já está incorreta. Decréscimo da população absoluta. Aí a gente pode cair na casca de banana, né? Da gente dizer assim, poxa, se está tendo menos nascimentos, vai ter automaticamente menos gente. Mas não, isso não é verdade. Por quê? No Brasil, ao mesmo tempo que a gente teve um decréscimo na quantidade de nascimentos, nós tivemos um aumento na expectativa de vida. Vocês lembram o que é a expectativa de vida? Eita, aqui ninguém lembra o que é a expectativa de vida. Eu acho que temos a expectativa de quanto a vida dura, mais ou menos, das pessoas. É isso aí, Bia. Você está afiadíssima nesse conteúdo, viu? Expectativa Eu de acertei. vida é a média da idade que as pessoas vivem, né? A média. Hoje as pessoas vivem aproximadamente 76 anos, né? A gente tem aí essa expectativa de vida. Tem gente Eu que vive sabia que minha mais e tem gente que bisavó, vive que ainda menos. está viva, ela está com 90 anos. Então, tem muita gente assim aqui no Brasil, né? Com 90 anos, com 100 anos, mas a expectativa de vida é uma média da quantidade de pessoas, da idade das pessoas. É porque Então, mais ou menos se nós tivemos aqui uma redução de nascimentos, mas mesmo assim nós tivemos um aumento da expectativa de vida, ou seja, menos mortes, nós temos o seguinte, nós temos menos nascimentos e menos mortes também, certo? Se nós temos menos nascimentos e também menos mortes, nós não temos um decréscimo na população absoluta, ela vai continuar igual, ela vai continuar balanceada. Por quê? Porque nem gente está nascendo e nem gente está morrendo. Então, essas pessoas estão vivas aí perdurando. Então, a população basicamente continua a mesma. Então, ela nem aumenta e nem diminui. Ela fica minguante, né?
Então, a letra B também está incorreta. Beleza? Tio, vou pegar água, já volto. Vai lá, vai lá. Sim, mas com esse negócio, com o coronavírus, a taxa de mortalidade, que é morte, não tem? Sim, sim. Ela cresceu. Bastante. Bastante. E A, nascimento a, tem a acesso de expectativa bem. de vida do brasileiro hoje, Bia, ela volta para 2013, para 8 anos atrás, para você ter uma ideia. Por Isso é quê? uma coisa, o Porque nascimento, às vezes, os muitas bebês mortes. morrem por causa que tem coronavírus. Ele nasceu com coronavírus. Exato. O coronavírus ele alterou muito os dados demográficos do Brasil, né? O Brasil ele tinha uma série de características demográficas, né? Que demografia é justamente isso que a gente está estudando, né? População, nascimentos, as mortes e tal. E a gente tem uma mudança brusca, né? Desses indicadores justamente por conta do Covid. Mas aí é um assunto para outra história aí, para vocês acompanharem nos noticiários. Letra C, redução do crescimento vegetativo. Nessa alternativa, né, essa alternativa correta, e aí eu vou explicar por quê. Se a gente tem, né, a gente tinha antigamente 1.000 nascimentos, um exemplo, né, aqui em 1960, e agora a gente tem 200 nascimentos, em 2010, por exemplo, a gente vai ter menos nascimentos. Se a gente tem menos mortes também, a gente vai ter a redução do crescimento vegetativo. Lembrem-se que o crescimento vegetativo, ele é a diferença entre nascimentos e mortes. Então, se eu tenho uma diferença sendo estreitada, né, eu tenho menos nascimentos e, em compensação, também menos mortes, eu tenho essa diferença sendo estreitada e, portanto, o crescimento vegetativo está sendo reduzido. Portanto, na quinta questão, a gente tem a letra C como a questão correta. Belezinha? Tudo certo? Diminuição da proporção de adultos, não, porque a proporção vem de porcentagem, de fatia da pizza, né? Qual é a maior proporção da pizza? As 4 fatias ou as duas? As 4, porque tem uma maior parte da pizza. Então, se eu tenho menos crianças, automaticamente eu tenho mais adultos, né? Então, na verdade, é o aumento da proporção de adultos. Tudo certo até aí, minha gente? Ninguém dormindo não, né? Maria, você disse que tá tudo certo ou você disse que tem alguém dormindo? Ó, eu não ouvi as respostas de Sara, eu não ouvi as respostas de Luiz Gustavo, não ouvi a resposta de Leonardo, nem de João Guilherme. Tá falando comigo? Não, Bia. Tem alguém dormindo e você já sabe quem é, Maria. Rapaz, passava até os esquemas aí, Quem né? é? Quem é Maria? Vou começar a direcionar as perguntas, então, para ver se as pessoas acordam. Vamos Tá ver, falando, né? tá falando Guilherme e Sara? Vamos lá. Vamos para a sexta questão. Eu vou começar a perguntar a esse povo, para saber se eles estão dormindo mesmo. Sexta questão. Refere-se à proporção entre a quantidade de habitantes existentes em uma dada região e a área que ocupam. É um importante índice capaz de mostrar quando há um número grande de habitantes em áreas reduzidas ou quando ocorre o inverso. O trecho anterior define qual indicador? De qual indicador ele está falando aqui? O que é que vocês marcaram? Sara, o que foi que você marcou, Sara? Nessa sexta questão. Você que está aí com seu caderno com as
Alternativas. Certo, Maria, tudo bem. Eu acho que é fecundidade. Não lembra também? Deixa eu ver. Leonardo, você lembra? Né? Eu não me lembro muito. Você lembra, Leonardo? Tô aqui, professor, pode falar. Qual a pergunta? Você está lembrado da questão que você marcou na sexta questão? Qual foi a alternativa? No caso, a letra. Sim, Eu anoto tudo, professor. É que eu isso botei. aí. Qual questão? Sexta. Sexta questão, botei letra B. É. Letra B. Isso. Letra B de bola ou D de dado? B de bola. Beleza. Você marcou taxa de natalidade. Beleza. Deixa eu perguntar aqui. Luiz Gustavo, você marcou qual aí? Na sexta questão. Gustavo. Veja a hora dessa pandemia acabar. Porque quando vocês estiverem dormindo na minha aula, eu pego o caderno e rumo na cabeça de vocês. Pela internet eu não consigo fazer isso. Uma vez, fez uma coisa, isso me lembrou uma vez que eu, sem querer, dormi de história, de história, eu tinha uma coisa assim, tum, eu acabei acordando com susto, muito engraçado. Então, Luiz Gustavo, cadê você dormindo? Gustavo. É. Gustavo sumiu. Aí o que que eu faço? Eu boto falta, né? A pessoa some e não tá presente. Se não tá presente, tá com falta, né? Automaticamente. Ela disse, Maria Selena, estou Maria Selena. Eu sei, Maria. De hoje que você tá falando comigo aí. Vamos lá, gente. Nessa questão aqui, preste atenção do Leonardo, que você marcou a questão incorreta. Refere-se à proporção entre a quantidade de habitantes existentes em uma dada região e a área que ocupam. Então, a gente tem duas palavras-chave aqui: habitantes e área. Né? Nós temos duas palavras-chave: habitantes e área. Quando a gente tem habitantes e área, a gente tem aquele exercício que eu mostrei para vocês, né? Se eu tenho mais pessoas e no mesmo território eu tenho menos pessoas, a gente tem uma densidade demográfica mais alta aqui e mais baixa aqui. Então, aqui nós estamos falando de densidade demográfica ou população relativa, né? Natalidade é só se você tivesse visto a palavra nascimento, né? Se você tivesse visto a palavra filhos por mulher, fecundidade, né? E crescimento vegetativo é se você tivesse visto algo relacionado à quantidade de nascimentos ou de mortes e a diferença entre eles. Então, a resposta correta da sexta questão, letra D, densidade demográfica. D, né? D de densidade demográfica. Tudo certo? Alguma dúvida? Não, né? Mas se tivesse. Vamos lá. Sétima questão. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população na Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total, ou seja, é muita coisa. Praticamente a cada três pessoas, uma é idosa, né?
na população total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do... Então, por que a população ela fica cada vez mais velha? Né? Por que as pessoas elas vivem mais? Né? Que Dos indicador é cuidados esse de que diz isso? saúde. Os cuidados de E, saúde que eles tratam as pessoas para viver mais. qual é a consequência demográfica disso aí, entre as alternativas que eu coloquei? Meu Deus. Acho que aumento de longevidade. Exatamente, muito bem, Beatriz. O que é Hoje uma ela tá com coisa a linda. longeva? Né? O que é uma coisa longeva? Longevidade é uma coisa que dura muito. Lembram lá? Expectativa de vida? Se a expectativa de vida está aumentando, então automaticamente nós temos mais pessoas velhas e aí a gente tem um aumento da longevidade. Beleza? Na verdade, expectativa e longevidade são a mesma coisa. Tá bom? Tudo certo até aí? Entenderam? Natalidade não tem nada a ver, né? Em nenhum momento foi falado de nascimento. Então aqui você tinha o aumento da Natalidade longevidade. é morte, né, tio? Oi? Pode Natalidade é perguntar morte, né? novamente? Oi? Natalidade é morte, né? Não, natalidade é nascimento, é justamente o Ah, tá. contrário. Vamos lá. Questão 8. Em 2019, o índice de Gini no Brasil foi de 0,543, recuando em relação a 2018, 0,545, mas representando um aumento em relação a 2012 e a 2015. Ou seja, houve uma melhora tímida no índice, que pode ser explicada pelo componente cíclico da economia, que apresentou pequeno aquecimento após grave recessão. Mas ainda é um regresso em relação a anos relativamente recentes. O que apresenta o índice de Gini? Esse indicador que está sendo falado aí. Ele mede o quê? O que Eu vocês acho que marcaram? é o PIB brasileiro. Vamos lá, marcou a letra C. Vamos ver aqui. O que vocês marcaram aí? C ou B? Giovana. Giovana? Oi, tio. Você lembra Eu qual você acho que eu marcou na letra marquei B? isso, né? Eu posso ter marcado outra coisa, não sei, viu? Eu acho, Certo. eu não tô me lembrando muito, viu? E não se preocupe, não. Giovana, você lembra qual marcou? Não, até porque fora a sua prova teve a Dita e a Cleide, se eu não me engano. Junto com a sua, não foi? Aí as duas muito eu não me lembro. O print que eu tinha só pegou algumas questões, que foi da 18ª, nona. Então, não sei. Beleza. Gente, um índice de Gini, ele vai medir a concentração de renda, certo? Aí vai estar a casca de banana. O PIB brasileiro, né? Ele pode ser confundido com o PIB per capita ou PIB por pessoa. Mas uma coisa é o PIB do Brasil inteiro e a outra coisa é PIB por pessoa. O que é o PIB por Brasil inteiro? É o dinheiro que todo o Brasil acumulou. O que é o PIB per capita? É todo esse dinheiro que o Brasil acumulou dividido pela quantidade de pessoas. Sim, o índice de Gini mede o PIB, mas ele mede o PIB per capita e não o PIB total do Brasil. Beleza? Lembre-se, né? O índice de Gini ele vai de 0 a 1, sendo que quanto maior, melhor ou pior? Eu mandei até vocês anotarem isso aí. Pior, exatamente, Maria. Quanto mais ele se aproxima do 1, ele vai estar na merda, né? Quanto mais se aproxima do 1, pior. Né? É justamente o contrário do IDH. Que quanto mais próximo de 1, melhor, né? É justamente o contrário.
Beleza? Questão 9. Para se calcular o desenvolvimento humano de uma região, é utilizado o IDH, que leva em consideração a renda, a educação e a longevidade. Lembrando que longevidade é a expectativa de vida, a mesma coisa, de uma dada população. O valor do IDH varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, pior será a situação da região em análise. O IDH brasileiro evoluiu nas últimas décadas, sendo atualmente considerado pela ONU um IDH. E aí, ele é alto, médio, baixo, muito baixo? Elevado. Elevado, exatamente, Bia. Ele nem é considerado muito elevado, né? Aqui temos alguns países como Noruega, Dinamarca, né? Alguns países que têm um IDH altíssimo, e nem é considerado nem baixo nem muito baixo, que são geralmente países da África e tal. Essa aqui é bem facinha, né? Essa alternativa aqui, essa questão aqui. E a última, 10ª questão, né? Entre os anos de 2006 e 2007, ocorreu um aumento da... E aí eu tenho uma reticências aqui. Em comparação aos anos anteriores, principalmente em decorrência da epidemia de Zika, que colocou o país em estado de emergência sanitária. Qual foi o indicador mais afetado pela epidemia do Zika vírus? Que tá, inclusive a gente falou lá no livro, que era o mosquito da dengue lá, que a gente estava em evolução nesse indicador, e aí em 2016 a gente tem uma involução por conta do Zika. Eu acho. Se eu fosse de certeza, eu acho que é o A. Taxa de mortalidade. Ok. Taxa de mortalidade. Quem marcou diferente aqui? Gente, fale, não é só eu para falar, não. Alguém marcou diferente, gente? Eu não. Ô, Bia, então. Eu sempre falo, é porque hoje eu não tô falando realmente porque eu tô com dor de cabeça. Muita dor Ok. de cabeça. Às Porque vezes, eu quando estou eu tô dor de doente. cabeça, você coloca um comprimidinho de dor de cabeça. Minha mãe pegou Covid e eu peguei Minha também. mãe, Então, minha esposa, né? Ela aprendeu um negócio que é bem estranho. Ela pega um copo de água gelada e emboca na cabeça e faz pressão assim. e melhora? Ela disse que melhora. Porque, tipo, ela pega a água, né? Tipo, por exemplo, assim, tipo, eu tenho uma água aqui, né? Aí eu botei uma água aqui, ela bota assim na cabeça, aí a água fica borbulhando. Doideira da gota. Fazer isso. É porque minha mãe pegou Covid e eu tava com ela. E nós duas tá confinada em uma casa. E talvez eu esteja com Covid, porque eu estou com sintomas. Vamos lá. A gente está falando de mortalidade aqui, de mortes, né? Mas especificamente, por conta do Zika vírus, a gente tem mortes de bebês. De bebês recém-nascidos, que nasciam Então, com taxa de microcefalia. mortalidade infantil, né? Exatamente. A gente tem os bebês que nasciam com microcefalia por conta do Zika vírus. E aí, portanto, a gente tem a epidemia aí do Zika contribuindo negativamente para a mortalidade infantil, que aumentou nessa época, né? Eu até falei isso com vocês. Então, aí está o gabarito, tem print aí para que vocês possam corrigir depois, né? Sei lá. E o caderno de atividade está disponível até quando? Aí eu já não sei, Bia. Ok. Aí você já me pegou. Cadê a Bia Rodrigues, rapaz? Será que tá fazendo o TikTok?
Ô, tia, você sabe que o filho de Whindersson Nunes nasceu? Não, nem sabia que a esposa estava grávida. Nasceu prematuro de 5 meses. Sério? Aham. Caramba, é muito difícil sobreviver, viu? Eu sei que ele tem muito dinheiro e tal, mas minha esposa e minha sogra trabalham em maternidade e elas trabalham na melhor maternidade que tem aqui em Aracaju. E mesmo assim, os guri morrem que só quando nasce prematuro. 5 meses é muito pouco, né, gente? Deixa eu adivinhar onde ela trabalha. Na Santa Helena. Exatamente. Olha. É realmente lá. É a melhor maternidade. Eu já E dormi mesmo lá. assim, quando Às nasce vezes seja prematuro, as chances de vida são prematuro, muito mas pequenas. às vezes, mesmo que seja prematuro, às vezes, às vezes eles nascem sem ser mortos. Não, Só sim, às com E vezes, ainda por certeza. cima. às vezes, E ainda por só que cima. às vezes eles têm algum problema e têm cuidados especiais. Exatamente, exatamente. Ele postou no Instagram. Aí ele brigou com a loja que divulgou o nascimento do bebê. Ele tendo milhões de seguidores. Ele processou a loja que divulgou o nascimento do bebê se ele postou. Ah, é besteira isso aí. É porque ele tá em É uma sofrimento, pessoa né? Ele na verdade tá em sofrimento. Ele já é um cara que teve depressão e tal, né? é, E passar por uma dessa agora, porque, assim, eu não quero ser um cara pessimista, né? Mas 5 meses é muito pouco tempo para um bebê ficar vivo, né? é Tomara muito que, pouco tempo mesmo. tomara que dê tudo Mas certo é e tal, porque né? não se trata de fama, não tem. Se trata do bebê. Tipo, não, você ia querer que expor. Se você tivesse um filho, você queria expor para muitas pessoas, muita gente saber? Mas Trata do o que a bebê, não Giovana tá trata dizendo aí, do Bia, é filho. que ele mesmo postou e tal. Ah, Mas é entendi. justamente isso que eu falei, né? Que ele tá em sofrimento. Então, às vezes é melhor deixar o cara ficar sozinho lá com a família, né? Mas o bebê tá vivo, né? Aproveitar, porque o bebê nasceu vivo, né? Então, aproveitar que o bebê nasceu vivo e ficar com ele, né? É É isso. Vamos, verdade. vamos voltar para a geografia aqui, que é melhor, né? Então, aqui está o gabarito. Gente, eu percebi que vocês tiveram muita dificuldade nesse conteúdo de indicadores, certo? Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês e eu queria que todos me respondessem com sinceridade, por favor. Vocês acham que eu devo retomar esse conteúdo? Ou seja, tratar ele de novo para vocês? Ai, não sei, tio. Assim, é claro que eu vou tratar ele de uma forma mais rápida. Eu não vou ficar explicando, porque infelizmente eu tenho que passar, né? A gente já tem que começar a falar sobre os espaços. Depois a gente vai para a região Nordeste, se eu não me engano. A gente começa na região Nordeste Faça a a falar pergunta de sobre. novo. Eu queria saber de vocês se vocês querem que eu retome esse conteúdo de conceitos demográficos. Precisa não. Eu tenho os assuntos aqui no livro e tem uns prints, então dá pra estudar se eu quiser. Que eu Beleza. vou querer. Então Bom, não 3 precisa pessoas já do senhor disseram que tomar seu tempo. não. O Leonardo, o João, o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo sumiu, né? Já tomou até falta. A Sara. Vocês acham que deve ser retomado esse conteúdo, que eu devo retomar de alguma forma ou que a gente pode ir adiante? Não, né? Vocês aprendem de novo sobre conceitos demográficos no oitavo ano, ou seja, próximo ano, a gente tem é, uma nova abordagem desses conceitos
E no ensino médio, por quê? Conceitos demográficos caem muito no Enem, muito mesmo. Então, no ensino médio, vocês vão ver conceitos demográficos. Com fé no Senhor Jesus Cristo, vocês vão continuar na escola, e aí no ensino médio, a partir do próximo ano vai ser eu, então daqui a 3 aninhos aí, né? Oitavo, nono, no primeiro ano vocês vão ter aula comigo ainda, mas já vai ser no ensino médio. E aí a gente já vai começar a falar sobre Enem no ensino médio, né? E aí a gente vai falar sobre conceitos demográficos novamente. Inclusive na prova de vocês que vai ser elaborada também vai ter conceitos demográficos. Então, se atentem aí. Tem uma questão, tem algumas questões no caderno de questões. Deixa eu ver aqui. Velho, mais uma vez eu abordo os indicadores, tá? Os conceitos demográficos no caderno de questões. Eu não posso dar a resposta para vocês, obviamente, mas lá tem pirâmide etária, que cai muito no Enem, né? E aí você já tem que estar cientes. Falo sobre desigualdade, e aí você associa, né? Desigualdade, concentração de renda. Né? Falo sobre IDH. E aí vocês vão estudando, né? A gente começa a falar A gente tem hoje, 2 aulas, né, tio? É que eu esqueci. senão eu já tenho ido embora. É verdade, a gente tem 2 aulas, não. Eu tenho uma aula com vocês até às 8h40, infelizmente, né? Para vocês ficarem me aturando aí. Página 118, unidade 4 do livro. Quem tiver com o livro já sabe por onde acompanhar. A gente começa a falar sobre os espaços. A gente vai falar sobre espaço urbano, a gente vai falar sobre espaço rural, a gente vai falar sobre indústria e a gente vai falar sobre meio ambiente. Beleza? A gente não fala sobre tudo agora, nesse semestre. A gente, provavelmente, eu só vou conseguir tratar com vocês o espaço agropecuário, né? Que é o capítulo 11. E aí depois, passou a prova, passou tudo, entramos de férias, voltamos de férias, aí eu continuo, né? A gente começa de férias quando? Eu não sei, mas eu acho que dia 19 para quem não ficar de recuperação. É por aí. É por essa data aí. Então, assim, nós temos só uma semana de aula, que é hoje e amanhã, e depois a gente já começa a revisar novamente tudo de novo, né? E aí E a mas gente... vai contar também pontos de trabalhos, né, que a gente teve quando passaram um trabalho para a gente, né? o caderno de atividades, o simulado, tudo isso conta ponto, né? E aí, Só teve uma matéria que eu vou precisar refazer, que é ciências, porque na hora de enviar, eu não botei minha senha e não tirei print, sabe? eita peste. Aí É eu ruim, enviei né? sem querer. Aí é osso. Aí vai ter que fazer a recuperação, no caso. Ou a recuperação ou segunda chamada, né? Entendi. Eu acho que vai acontecer ao mesmo tempo. Vamos lá. A gente hoje fala um pouquinho sobre agropecuária, né? Sobre espaço agropecuário. E na próxima aula, que será amanhã, né? A gente termina de falar sobre agropecuária. É um assunto mais fácil, né? Mais tranquilo, não tem muito decoreba, né? É mais uma questão de análise, de saber das coisas. Eu trouxe algumas notícias para a gente avaliar junto, né? Algumas perguntas para a gente entender um pouquinho. Eu fico muito triste quando eu estou dando aula e vocês simplesmente somem, né?
Porque, assim, eu vou lhe ser sincero, eu cheguei a ser aluno já na pandemia. Eu ainda era aluno, né, da universidade. E eu tinha minha câmera desligada, meu microfone desligado. Mas isso não significava dizer que eu estava fazendo qualquer outra coisa. Eu estava assistindo a aula. Mas, né, parece que o conceito de aula mudou, né, na pandemia, porque a gente liga, a aula ela está se resumindo agora, em muitos casos, a você ligar na conferência e dormir, né? Ou ligar na conferência e jogar videogame, ou ligar na conferência e fazer qualquer coisa. Eu tô Na cansado de dar aula escola, com notebook, né? na escola da minha colega, tem que ser obrigatório ligar a câmera e ligar o áudio. Poderia, Viu? né? Viu? Pelo outro lado, é bom por causa que a gente está nas nossas casas sem ir para a rua, e é mais chance de pegar coronavírus. Mesmo que Sim, uma pessoa esbarre em outra sem querer, não tem? Aí tem sim, contato, pode coisar coronavírus, né? Porque só em um aperto de mão pega o coronavírus. sim. Mas o problema não é esse que eu tô falando, Bia. Porque não tem nenhum problema em vocês estarem de forma remota aqui comigo. O problema O é professor tá falando de outra coisa, Bia. O professor tá o falando da problema é vocês inatividade dos sumirem, alunos aqui na né? sala. Exato. Eu tô cansado de dar aula às vezes pro notebook, né? Às vezes eu tô dando aula pro notebook. Então tá eu aqui sozinho, só tem alguns acessos aí, alguns e-mails logados, todo mundo dormindo ou fazendo outra coisa. E eu aqui, né, dando aula igual um besta de uma coisa que eu já sei, né? E E, lembrando, e, e isso não, isso não vai prejudicar o professor, porque ele tá ensinando pra gente pra não nos prejudicar, ele tá se preocupando com a gente. E se é, ele não ligar a câmera, não ligar o áudio e deixar ele falando sozinho, ficar mexendo em outras coisas, isso vai ser pior pra gente, não vai ser pior pra ele. Isso só desanima exatamente, ele, porque ele quer ver o melhor da gente. exatamente. E, né, também lembrando que o tempo não acabou, né? Vocês não vão voltar no próximo, por exemplo, se a gente ficar esse ano todo em casa, a gente não vai voltar para o sétimo ano no próximo ano, a gente vai para o oitavo. E aí a gente vai pegar conteúdos que vão precisar desse conteúdo que a gente está aprendendo, né? Sétimo ano é Brasil. Nós, só para vocês terem uma ideia, não sei se alguém aqui quer ser militar ou quer ser policial algum dia na vida, mas só para vocês terem uma ideia, nós temos aí abertos 3 concursos de Alagoas de carreiras militares, de bombeiros, dos policiais militares. Nós temos 4 concursos: dos bombeiros, dos policiais militares, da polícia penal, que é um tipo de polícia lá específica, e da polícia civil. Ou seja, 4 carreiras policiais, né, de Alagoas. Tem 4 concursos abertos aí. A galera que gosta da carreira militar tá doida estudando, né? E adivinha qual é o conteúdo que mais pesa? Geografia do Brasil. E aí eu às vezes estou dando aula lá para o pessoal e eles não sabem o que é uma densidade demográfica. E quando eles não sabem o que é uma densidade demográfica, eu já sei que no sétimo ano eles não prestaram nenhuma atenção nas aulas. Aí o que eu estou dizendo é isso. Vocês são esses alunos de hoje, que estão estudando hoje, que tem um ano inteiro para estudar e não apenas um mês, né? Aí vai chegar um dia, vocês vão fazer um Enem, ou vão fazer um concurso na vida, vão precisar do conteúdo que vocês estão aprendendo hoje, e não vão fazer ideia nem se é de comer ou de passar no cabelo. Então, se atentem aí. Eu estou aqui por vocês e para vocês. O professor, ele serve para isso, para compartilhar um pouco que sabe e ajudar vocês a produzirem o conhecimento de vocês. Mas para isso eu preciso de interação, que vocês tenham perguntas, que vocês tenham dúvidas e minimamente que vocês estejam prestando atenção na aula. Porque se vocês forem fazer qualquer outra coisa, o tempo vai passar e pode ser tarde demais depois. Que nem está sendo para muita gente aí que chega para mim e diz assim: professor, eu estou assistindo suas aulas, mas é muita coisa para aprender ao mesmo tempo. Pois é, cara.
Você teve aí 10 anos de idade escolar para aprender o que você está aprendendo em um mês. Não prestou atenção, então é realmente mais difícil você aprender tudo em um mês. Né? Então, voltando para a nossa aula, a gente vai falar sobre o espaço agropecuário brasileiro. O livro de vocês, né, ele traz essa abordagem, ela traz um tanto quanto mais capitalista, né? Ele fala sobre a importância da agropecuária, que não sei o que, não sei o que. Só que aí eu vou trazer para vocês também algumas outras faces desse espaço rural brasileiro. A gente vai aprender que, justamente por conta desse avanço agropecuário, nós temos alguns problemas, inclusive alguns problemas muito sérios. Como, por exemplo, vocês sabiam que 60% aproximadamente do morango não é morango, é agrotóxico? Sabiam disso? Não. Tá vendo? Vocês sabiam que mais de 90% do pimentão, mais de 90% do pimentão que a gente bota na pizza, que a gente bota no feijão, é agrotóxico? Sim. Você sabia disso, Giovana? Não entendi essa pergunta. Sim, tio. Até a porcentagem eu sabia que era muito, mas não 90%, né? Mas fiquei impressionada. Mas porque, tipo, pimentão, tomate, sempre alguns vai. A maioria, na verdade, vai conter agrotóxico. Sim, e a Aqueles gente que vai não forem aprender sobre os caseiros e tal. prejuízos dos agrotóxicos aqui. A gente vai entender um pouquinho sobre tudo isso. Bia, o que eu estou perguntando aqui é sobre justamente essa concentração de agrotóxico, que eu não sei se você sabe, mas agrotóxico é um tipo de veneno que é colocado nas plantas para que elas cresçam com mais velocidade, para que elas cresçam, deem frutos mais bonitos, né? Eu acho isso errado, tio, sabe por quê? Hum. Porque, em primeiro lugar, que, tipo, pra que crescer? Tipo, mesmo que o povo goste de coisa maior, na verdade, é melhor coisa menor do que construir um veneno. Mas como todo mundo já consome isso diariamente, o povo tem que ter os cuidados, né? Pra não ingerir aquele veneno. No caso, lavar Giovana, quando chegar em casa e tal. Giovana, você entrou num ponto aí extremamente importante, algo que é o cerne da questão, o ponto extremamente importante. Todo mundo consome. Quem come frango aqui em casa? Quem come frango aí? Então, tudo Todo isso. mundo come frango. Eu acho que todo mundo come frango, a não ser os vegetarianos mesmo, né? Todo mundo come frango. Para você criar um frango de uma maneira orgânica, do seu dia de nascimento até o dia do seu abate, vai durar 6 meses, certo? Ou seja, é muito tempo. Se você colocar veneno nele, ele vai durar 20 dias para ficar adulto. Então a gente tem uma redução drástica do tempo, justamente para aumentar a produção, para poder suprir o consumo, porque todo mundo consome. Então esse é o ponto central da Tio, questão. deixa eu dizer uma coisa, os Ô, tio, e além. vegetarianos, alguma vez na vida, devem ter comido carne e passou para vegetariano, que durou muito tempo para conseguir ficar vegetariano. Sim. Fala aí, Giovana, só para depois eu Ô, tio, comentar essa e fala da outra, Bia. além de galinha, essas coisas, a gente não só consome isso. Mesmo os vegetarianos, eles consomem tomate, consomem cebola, consomem Exatamente. alface. Então, todo mundo, independente de ser vegetariano, qualquer Sim, tipo, vai consumir algum agrotóxico. exatamente. Agrotóxico. Quando você é carnívoro, ou seja, quando você come carne, frango, carne, porco, etc., você tem o problema do maus trato aos animais, você tem o problema das rações, né? E aí você diz, poxa, eu não quero mais participar desse universo, não quero mais participar disso, vou virar vegetariano. E aí você tem o problema do agrotóxico. Então, Não vou adianta. comer o que agora? Se a carne não pode comer porque vai maltratar os animais, vai ter a ração, que é um tipo de veneno também.
Aí eu vou virar vegetariano, também os vegetais, eles são altamente modificados pelos venenos que são colocados ali no agronegócio. O que é que eu vou comer? Água. A água também está muitas vezes contaminada com cloro e outras substâncias colocadas para poder aumentar a sua pureza. Então, do que é que eu vou me alimentar? Né? Então, hoje, no mundo capitalista, né, nesse mundo onde se visa o lucro, o dinheiro, infelizmente, nós nos alimentamos muito mal, né? Tanto em comida quanto em bebida. E nós precisamos ter algumas consciências, né, de como consumir melhor em meio a esse mundo capitalista. Por exemplo, existem alguns produtos em supermercado que dizem produto 100% orgânico. Esse Mas produto. não é. Então, mas vamos lá. Esse produto 100% orgânico geralmente é mais caro, certo? Esse produto 100% orgânico, geralmente também, ele é realmente produzido de uma maneira totalmente natural. Porém, ele é muito mais caro. E pelo fato dele ser muito mais caro, a maioria da população não vai conseguir consumir, né? Deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui legal. Eu não vou dar Exemplo, tempo. é um sal rosa. Dizem que é 100% orgânico, né? Se eu não me engano. Sim, sim. É mais Vamos lá. caro. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui um negócio e a gente vai analisar um pouquinho aqui. Ô tio, a única forma da gente não consumir agrotóxico, a gente consumir menos agrotóxico, é a gente tendo uma plantação de horta ou algo do tipo em casa. É possível, ou pelo menos valorizar a agricultura familiar, que é que produz esses alimentos em casa. Mas aí a gente vai aprender também, Giovana, na próxima aula, que vai ser amanhã, e aí eu vou deixar esse tempo maior, que mesmo essa produção em casa, mesmo esse pequeno agricultor, pode estar involuntariamente, ou seja, sem querer, consumindo agrotóxico. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Que mesmo uma produção familiar em casa, mesmo o cara plantando seu tomatezinho, sua cebola em casa, no seu quintal, meu pai mesmo tem um monte de plantação em casa. Vai consumir alguma coisa de fora? Vai. Vai, Carne, mas o que eu arroz. estou falando é sobre a própria produção. E aí eu vou explicar para vocês na próxima aula por quê. Vou trazer aqui um comercial para vocês assistirem. Eu vou contar para vocês a melhor notícia da Seara neste Natal. Chegou o novo Fiesta Seara Orgânico. A primeira ave de Natal orgânica do Brasil. Mais uma opção na ceia que só mesmo a marca de uma das maiores linhas de frangos orgânicos do Brasil poderia oferecer. Macia e suculenta, criada solta com alimentação orgânica livre de transgênicos, sem hormônios. Eu tenho também uma outra notícia importante para você. Uma delícia. Uma boa noite para você. Novo Fiesta. Pronto, vamos lá. Nesse comercial tem 2 pontos importantes aqui. Esse aqui. Sem hormônio. Vamos lá, letra miúda. Quem pode ler para mim aí? Quem consegue ler? Sem hormônios, Eu. asterisco. Eu. Pode ler. Sem hormônios. Conforme estabelece a legislação brasileira. Pronto. Conforme estabelece a legislação brasileira. O que isso significa? Que existe um limite para você dizer que está sem hormônio, mas que você tem algum certo tipo de hormônio, sim. E aí, diante desse limite, que esse frango aí, esse Fiesta da Seara, ele está abaixo dele. Então, por isso que ele pode ser considerado sem hormônio. Mas ele é sem hormônio somente perante a lei ali. Ele não ultrapassa um determinado limite. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Que mesmo, e aí a Giovana até citou, mesmo quando ele diz sem hormônio, pode ter sim um hormônio. Seara Orgânico. E segundo, nós temos aí 3 produtos aí sendo apresentados nessa tela. O orgânico, ele é mais caro, porque vocês viram, né? Ele é criado solto, sem transgênico, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
demorou muito mais para ter esse frango aí, para produzir esse frango. E aí, consequentemente, se a gente tem um produto que vai dar mais trabalho para criar, ele vai ser automaticamente mais caro. E ele sendo mais caro, o que que acontece? A população brasileira, que é uma população pobre, que não é uma população rica, que é uma população que espera o 13º cair na conta para poder comprar a sua ceia de Natal, e é por isso que existe a influência do 13º cair até o dia 20 de dezembro. É nesse momento que as pessoas simplesmente compram e compram aquilo que está mais barato no mercado, né? E aí é claro que essas pessoas elas não vão ter condições, em maioria, de comprar um alimento orgânico. Na verdade, minha gente, a maioria das pessoas nem sabe o que é um alimento orgânico, nem sabe o que é um alimento livre de transgênico. A maioria da população brasileira nem dá atenção para isso. Olha a Fátima Bernardes lá fazendo o comercial, esse comercial é do Natal passado, e vê simplesmente um novo frango sendo lançado aí, mas que não tem nada a ver com nada, Tipo, né? ela não sabe, ela só tá apresentando o comercial. Exatamente, não existe nenhuma importância. Quem sabe minimamente o que é um alimento orgânico, sabe que aquele alimento é consequentemente mais saudável, mas muita gente não sabe. Aí você não sabe de algo e ainda esse negócio está mais caro. Você vai comprar? Eu não compraria se eu estivesse nessa situação. Então é nesse momento que a gente percebe que o alimento com hormônio, com agrotóxico, ele vai se tornar presente nas nossas vidas. Justamente porque ele vai ser mais barato, mais acessível, mais difundido, etc, etc, etc. E a gente fala sobre esse espaço rural brasileiro que não tem só essas questões de usar agrotóxico ou não, mas também questões fundiárias, ou seja, questões de concentração de terra. Porque assim como nós temos uma pequena parte da população concentrando uma grande parte do dinheiro, a gente também tem uma pequena parte da população concentrando a maior parte das terras de plantio. Tem muito agricultor familiar que não tem um palmo de terra para plantar. E aí precisa entrar em guerra, ser chamado de terrorista, etc, etc, para conseguir algum tipo de terra e para conseguir alguma coisa. Beleza? Na próxima aula, que vai ser amanhã, a gente vai falar sobre o espaço rural brasileiro, a gente fala sobre concentração fundiária, a gente fala sobre reforma agrária, a gente fala sobre o uso de agrotóxico. Tá bom? Alguma dúvida, meninos e meninas? Tipo, tio, Oi. isso é uma coisa, mesmo que seja carne ou alimento, tem algum agrotóxico. Não importa o que é alimento, mas às vezes tem agrotóxico. Exatamente. Às vezes não, quase sempre, viu, Bia? É, quase. Quase sempre. E aí existe um artigo, inclusive, um artigo acadêmico, né? Tipo, ele é meio difícil de ler, mas tem um cara chamado Michael Pollan que ele coloca no artigo dele, coma comida. E aí a gente fica assim, né? Quando a gente vê isso no início do artigo, a gente, oxi, e eu como o quê? Como a comida e eu como o quê? Eu como a água. Aí depois é que ele vai explicando que a comida que ele se refere é a comida natural, a comida que vem da natureza. E que o que a gente consome hoje não vem da natureza mais. Né? É altamente ou até mesmo totalmente modificado pelo homem. Né? E aí a gente tem uma coisa que não é mais vinda na natureza diretamente, é influenciada e alterada pelo homem. Então, por isso que ele dá o conselho para que a gente procure comer comida. Né? Existe uma feira todas as quintas-feiras na UFS, que é uma feira orgânica, que só tem alimentos plantados e colhidos de maneira orgânica, ou seja, sem agrotóxico, sem nada. Mas aí essa feira é pouco difundida, a galera tá indo para outra feira, que fica lá na Praça do Rosário,
né? Então, realmente é muito pouco difundido. Quer falar alguma coisa, Giovana, para a gente encerrar?